Bom dia, irmãos. É uma alegria enorme para mim estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que Deus tem falado, né, conosco, né, nesse projeto tão legal, né, um projeto tão especial para nós. A revista feita por nossa gente, né, pela nossa igreja, com um assunto extremamente relevante, que tem tudo a ver com a visão que o Senhor tem dado ao nosso pastor, né, na condução da nossa igreja. Isso é muito bom, né, isso é muito excelente e honestamente é um grande privilégio, né, para nós como igreja, para mim pessoalmente, né, tá contribuindo um pouco, e para nós como igreja, né, a gente saber que a gente pode olhar para dentro e saber que o Senhor nos tem presenteado, né, com homens e mulheres que têm esse dom específico de ensino e que buscam na palavra, né, o que devem ensinar, e com essa capacidade também de escrever, né, de colocar no papel de maneira compreensível, né, a ideia que o Senhor tem construído, né, em seus corações. Isso é muito bom, isso é um privilégio muito grande. Eu queria deixar isso muito claro nessa nossa abertura de hoje aqui, né, porque é mais um dos muitos motivos que Deus nos tem dado para celebrar, né, com alegria, né, no meio de mais de um ano agora, né, já vai para mais de um ano. É um período tão difícil, a gente tem muitas razões para celebrar, e essa é uma enorme razão que nós temos para celebrar. Vamos falar com Deus um pouquinho antes da gente entrar na palavra? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de dividir com os irmãos mais uma lição e de tratar com eles, né, de um assunto tão importante para a nossa fé, né, que é tão basilar, né, para nossa fé enquanto grupo, né, o cristianismo como um todo, ele depende muito dessas definições em que a gente vai tratar, e tudo isso foi revelado a nós pelo Senhor. Então, muito obrigado, Pai, pelo esforço que o Senhor fez enquanto Deus, Criador de tudo, para revelar-se a nós. Nós te louvamos, Pai, por isso, por esse tão grande amor que se sacrificou, né, em nosso favor, através de uma graça que é absurdamente incompreensível. É um escândalo o que o Senhor fez, e essa sua vontade de nos abençoar, e esse amor que a gente nunca vai entender. Louvado seja o teu nome por tudo isso, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Conduz-nos, Senhor, nesse momento juntos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, estamos na lição 3, né? E a lição 3, ela trata da máxima revelação da glória de Deus. Então nós temos dois textos bíblicos, eu queria, né, ler com os irmãos aqui. O primeiro se encontra em João 1,14, logo depois Hebreus 1, 1 e 2. João 1,14 diz o seguinte: aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Hebreus 1, de 1 e 2, a gente lê: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas esses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor pela sua palavra revelada. Estamos falando dessa palavra aqui, né, repetidamente, porque ela tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Vocês estão, né, com a revista aí, né, em mãos. Quem não achou a revista ainda, quem não baixou a revista ainda, é só ir lá no nosso site, pipado.com, a revista está lá disponível para você baixar em PDF. Aí você pode imprimir, você pode colocar no seu tablet, pode ler no computador, no celular até. Fica tudo muito bem confortável, bonitinho. Eu não consigo ler no celular mais, né, porque, enfim, vamos lá. Irmãos, tem uma história, né, que ela está na revista também, para quem leu. Ela é interessante, né? Quando eu era pequeno, a gente ia muito ali naquela região de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, mais especificamente Monte Alto, né? Um lugarejozinho, né, ali de Arraial do Cabo, como se fosse o que Marangatu é para Pádua, né? Então a gente ia lá para aquele lugarzinho ali, né? Então Monte Alto é esse Marangatu, né, da grande Arraial do Cabo. E a gente ia bastante para lá, né? A tia do meu tio, as tias, né, na verdade, do meu tio Jonatas,
sempre tiveram casa lá e a gente ia com bastante frequência, né, para casa deles. E né, eu lembro bem, porque, de novo, né, eu só me lembro de ter um jogo de futebol que eu joguei na minha vida, foi com o pessoal aí de Pádua, e foi em dezembro de 2018, eu acho. E essa foi a última vez que eu entrei num campo na minha vida. E há razões para isso. Se vocês forem perguntar ao Michael, o Fernandinho, ao Vitor aí, vocês vão ouvir assim, um relato muito direto do porquê que eu nunca entro em futebol. Gosto muito de futebol, acompanho o máximo que eu posso, mas na hora de jogar a coisa realmente é desastrosa, né? Então sempre que meus primos, a gente estava lá junto, né? E os meus primos, os parentes do meu tio também lá, que são minha família também, eles iam, né, jogar bola, a molecada saía para jogar bola, e eu ficava assim, cara, não dá para mim, né? Então eu lembro que tinha na lagoa, muita gente conhece essas lagoas daquela região, né? É um corpo de água bastante grande, e assim, sei lá, não chega a mais de 1 metro de profundidade, né? E uma água bastante salgada, né? E ali, na região ali perto da casa do meu tio, das tias dele, né? Minhas tias, ah, tinha um tronco velho, né? Um tronco bem grande, e estava lá bastante tempo, né? Então esse tronco, ele, em volta dele, formou-se um bioma ali, né? Um conjunto ali de algas e peixinhos e uns crustáceozinhos ali, e eles conviviam ali, né? Tinha um sisteminha acontecendo ali. E eu adorava ficar ali. Então sempre que o pessoal ia jogar bola e eu ficava sozinho, eu pegava um snorkel, né, que eles chamam, e enfiava a minha cabeça debaixo d'água com aquele caninho para fora para poder respirar, e ficava horas ali, horas. A minha pele parecia pele de bacalhau no final do dia, né, de tão salgada que estava. Mas eu ficava ali observando como aqueles bichinhos interagiam entre si. Eu achava aquilo muito fantástico. Eu fazia anotações, né, tudo. Era terrível, né, terrível. Mas eu adorava ficar ali. E aprendia muito ali. Todas essas horas de observações eu comecei a aprender uma série de coisas. Agora seria muito mais simples, em vez de eu ter que observar ali diretamente, ficar tentando entender o comportamento dos bichinhos, seria muito mais fácil se um deles pudesse falar, né, e olhasse para mim e falasse assim: Diego, olha só, eu faço isso aqui por causa disso, eu como esse bichinho aqui, e o outro bichinho me come, e o outro bichinho come o bichinho que me comeu, e assim a coisa funciona, né? Eu ajudo essa água aqui, essa água me ajuda. Enquanto eu estou aqui comendo os raminhos dela, ela está me protegendo também dos predadores, e enquanto eu estou ali, outros peixes menores não vêm comer as algas dela. Então, enfim, uma série de relacionamentos que aqueles animaizinhos ali, aquelas plantas tinham entre si, e seria muito mais simples se um desses bichinhos pudesse simplesmente falar para mim, né, o que acontecia. A revelação de Deus para nós, ela meio que funciona desse jeito ideal, né? Infelizmente o peixinho não ia poder falar comigo. Acho que é até melhor não falar mesmo, porque se um peixe começar a falar comigo, eu vou achar que ou eu tô ficando louco, ou os fins dos tempos finalmente chegaram, né? Mas a forma com que Deus decidiu fazer com que nós o entendêssemos foi uma maneira muito mais direta do que a gente pensa, né? Então, ele não esperou que nós, por um acaso, descobríssemos quem ele era. Ele se revelou, né? Ele se posicionou diante de nós de maneira a fazer-se conhecido por nós. Isso é maravilhoso, irmão. Se a gente pensa nisso de maneira a entender quem é Deus e quem somos nós, é escandaloso também, né? A forma com que Deus nos amou, de tamanha forma que ele tomou o primeiro passo, e o segundo e o terceiro, para fazer-se conhecido por nós. Isso é muito maravilhoso. Ele fez isso, a gente separa em duas formas, né? A teologia, ela entende essa revelação de duas formas. A primeira forma é a chamada revelação geral, e a segunda, a revelação especial. A revelação geral, ela se dá através da criação, né? Então tem um hino bastante antigo, que eu gosto bastante, e ele fala, né, que toda a natureza me fala do meu Deus, árvores e frutos são todos teus, né? Diversos salmos a gente percebe, né, os salmistas louvando a Deus, dizendo que quando eles percebem a criação, eles veem a glória de Deus. Então a revelação de Deus também está na impressão digital dele através da criação.
né? E essa é a chamada revelação geral. A revelação especial, ela se dá de duas formas, né? Primeiro, a palavra de Deus revelada. Então, Deus, quando instruiu os homens e inspirou os homens através do Santo Espírito para escrever a palavra, né, o que nós conhecemos hoje como a obra completa, a palavra de Deus, a Bíblia, essa é uma parte, né, é um ato direto dessa revelação especial, né, e ela é suficiente, a palavra de Deus é inerrante, essa é a nossa fé, né? O caráter de Deus é conhecido simplesmente pela palavra. Você não precisa de mais nada além da palavra de Deus revelada a nós para conhecer o caráter do próprio Deus. Ele também fez isso nesse segundo ato direto da revelação especial através do Verbo. Quem é o Verbo? O Verbo Emanuel, Deus conosco. Então João ele começa falando da trajetória de Jesus e do seu ministério, dizendo que o Verbo era conosco, né? O Verbo era Deus. Ele diz que que na criação o Verbo estava lá, né? Então Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele é parte, e eu vou dizer mais, ele é a culminância, né? Ele é a plenitude da revelação de Deus a nós, né? Então primeiro nós temos a revelação geral, a criação, nós percebemos a glória de Deus através da criação, nós temos a revelação especial através da palavra de Deus e através do Filho, né? Então, o Filho sendo, então, a plenitude dessa criação. A gente vai ler aqui, né? A gente leu Hebreus 1, 1 e 2, mas no verso 3 ele diz o seguinte, a primeira parte, né? O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vamos molhar as vias aqui, irmão. Então, Cristo, né, Jesus Cristo, ele é a culminância, né, a plenitude dessa revelação de Deus. Deus se revela a nós, né, de maneira poderosa através de seu Filho. E através dele conhecemos o caráter de Deus. Então, dada esse conhecimento, né, essa definição da forma com que Deus se revelou a nós através de seu Filho, através da palavra e através da própria criação, sendo Cristo, então, a plenitude dessa revelação de Deus, a gente percebe, a forma como João colocou aí no início do seu evangelho, que a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Jesus, como Logos de Deus, a palavra, né, o Logos, o verbo, né, de Deus, ele é colocado na criação já, né, por João, essa revelação nos é dada, de forma a entendermos que Jesus ele é essência de Deus, ele é feito da mesma essência, né? A gente tem aí a grande complexidade da trindade divina, né? Nós temos a primeira pessoa na figura do Pai, o Criador, a segunda pessoa através de Jesus, o Filho, o Salvador, e a terceira pessoa através do Espírito Santo de Deus que nos é dado, né, como dom, nos é dado a habitar em nós, né? E o importante a ser dito aqui, irmãos, são duas coisas diretas que eu queria dividir com os irmãos aqui. O primeiro está em que nós não dependemos, depois da vinda de Jesus, nós não dependemos mais dos sinais, maravilhas e das profecias, né? Jesus foi a culminância, foi o apogeu dessa revelação, de forma que ele fez a revelação completa. Nós não dependemos mais dos sinais, dos milagres, para entender o poder, entender as características, o caráter de Deus. Nós não dependemos de mais nada. Tudo o que nós precisamos saber de Deus e do seu caráter está na palavra de Deus e de maneira muito mais plena na revelação de Deus até nós, né? Em Jesus, a máxima revelação, a plenitude dessa revelação. Então, o que antes era dado pelos artifícios, os sinais e as profecias, hoje nós temos já completo, né? E não há mais necessidade de buscar esse tipo de coisa,
né? E a gente vê, né, com muita frequência, né, principalmente nesses cultos na televisão e em determinadas posições, a gente percebe que, posições, digo, doutrinárias mesmo da palavra, a gente percebe que ainda há uma busca por esse monte de símbolos e a necessidade de ver assim milagres. Deus pode fazer os milagres que ele quiser, ele é Deus. Se ele quiser fazer coxos andarem de maneira absolutamente fantástica, ele vai fazer. Se ele quiser fazer cegos enxergarem, ele vai fazer. Mas o importante é entendermos que para nós conhecermos Deus, nós não dependemos disso mais, certo? Então buscar esse tipo de coisa para que nós possamos ver a glória de Deus, não precisamos. A glória de Deus ela é vista através da revelação dele para nós. Ele fez essa revelação em nosso favor, para se fazer conhecido por nós. Então, a vinda de Cristo, ela inaugura um novo momento, né, na relação entre homens e Deus, entre humanidade e Deus, de maneira a fazer com que essas profecias e esses sinais e maravilhas eles não sejam mais necessários, certo? Importante a gente passar aqui rapidamente por algumas doutrinas, né? Jesus, ele era homem e era Deus, né? Houve uma disputa por séculos com relação a esse tipo de coisa, né? E eu queria, né, as duas correntes, né, mais famosas que disputaram essa dualidade de Jesus se dão através do arianismo e do docetismo, né? O arianismo ele defendia a ideia de que Jesus era criação de Deus. Então Jesus ele era algo que estava num patamar inferior ao Deus Pai, ao Criador, né? E a Bíblia ela não sustenta esse pensamento, né? A Bíblia ela é clara quando ela diz que o Verbo era Deus e estava com ele, né? Então Jesus ele é Deus, ele é coparticipante na criação, ele é feito da mesma essência de Deus, certo? A outra que eu citei, o docetismo, ela defendia a ideia de que o corpo de Jesus físico, o corpo carnal dele, era uma ilusão, né? E isso tira, né, todo o preceito do sacrifício físico, né, da morte física que Cristo experimentou pelos nossos pecados. E aí todo o sistema de redenção do pecado e de perdão e desse pagamento que nós, né, vivemos dizendo, né, que o sacrifício de Cristo ele de fato pagou os nossos pecados, ele resolveu a dívida, né? Todo esse problema, todo esse estratagema, ele acaba caindo por terra porque simplesmente não houve sacrifício, né? Se o corpo era uma ilusão, não houve dor, né? Não houve pagamento, não houve morte. E o salário do pecado é a morte, né? Para resolver o problema do pecado, a morte é necessária, o salário é a morte, né? O resultado do pecado tem que ser a morte, né? E muito fundamental para a nossa fé é a ideia de que não só a morte de Cristo para o pagamento dos nossos pecados, mas a vitória dele sobre a morte. Essa é a grande pegada, né? Então, não só a morte, mas também a ressurreição de Cristo são basilares para a nossa fé, né? Nós somos livres da condenação do pecado porque Cristo pagou a conta e venceu a morte. A morte não tem mais domínio, né? Então, qualquer coisa que discuta esse posicionamento, ela que seja anátema, né? Ela é completamente, tem que ser rechaçada completamente, porque a Bíblia não defende essa ideia, a Bíblia não traz embasamento para que a gente seja convencido do contrário, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é parte essencial e fundamental da Trindade e feito da mesma essência de Deus. Então Jesus era homem e era Deus, né? E não vou dizer era não, porque ele é vivo, aleluia. Então ele é homem, ele era homem, é Deus, né? Passando para o terceiro ponto, então, nós estamos aqui cheio de graça e verdade. Essas duas palavras são palavras importantes, né? O primeiro o termo, né, graça, ele está associado à bondade e à misericórdia de Deus, né?
e a verdade, ela denota consistência, fidelidade e confiabilidade. Então, quando essas características que são atribuídas a Deus o tempo inteiro, em toda a palavra, né? Essas duas características, graça e verdade, elas são atribuições de Deus, elas são características naturais de Deus. Quando Jesus é descrito dessa forma, essa é mais uma proposição de que ele é Deus. Ele tem a mesma característica, ele tem os mesmos pontos de existência, né? Então, essa definição completa de Jesus, em que João traz, que ele é a glória, a singularidade, graça e verdade, essa definição ela traz como revelação derradeira de que Jesus é Deus, e ele não só é Deus, mas ele é a plenitude dessa revelação. São muitos conceitos teológicos pesados, irmãos. Existem discussões longas, né, ainda hoje, com relação a certas definições e como é que ele a própria natureza de Cristo. Nós não discutimos essa natureza, mas as palavras, as definições trazidas na Bíblia, tem gente ainda que discute, né, e perde um grande tempo, para ser muito honesto, com esse tipo de discussão. Mas fica claro para nós, irmãos, Jesus, ele é o ponto máximo da revelação de Deus para nós. Ele se faz conhecido em seu caráter através de Jesus também, como se fez também por meio da palavra escrita, palavra inspirada, inerrante e completamente suficiente de Deus, que é a nossa Bíblia. Esse livro poderoso, essa coleção de livros poderosos, né, que nós temos aí, poderosos porque são a revelação do próprio Deus, que é todo poderoso. E através dessa palavra, irmãos, nós temos tudo o que, já falei isso algumas vezes, hoje a gente vai fechar repetindo esse conceito. Nós não dependemos de nada além da palavra de Deus e do Cristo, seu Filho, para entendermos quem Deus é, ao nível que nós precisamos entender. Existem mistérios, irmãos, em volta da essência de Deus e do ser divino que nós não temos capacidade de entender. E isso vai ficar a ser revelado quando nós chegarmos na glória. Né? Nós não, com as limitações do pecado, nós não conseguimos definir, nós não conseguimos entender, compreender. A Trindade, por exemplo, é um conceito absolutamente difícil de compreender com a nossa pequenez e a nossa limitação. Mas no momento em que nós chegarmos na glória, tudo será revelado. Né? O importante para nós, o que é necessário para que nós tenhamos relacionamento com Deus e acesso à salvação que Ele produziu através do sacrifício do seu próprio Filho, tudo isso nós temos de maneira suficientemente revelada através da palavra de Deus e através de Jesus, que é a plenitude dessa revelação. Irmãos, isso é muito lindo. É uma das coisas que mais me apaixona no estudo da palavra de Deus, quando nós percebemos que aqueles textos, eles não são, né, simplesmente poesias ou textos belamente escritos ou obra da genialidade humana. A gente não consegue fazer algo tão complexo e tão bonito e tão verdadeiro ao mesmo tempo. A gente tem as limitações que são prova suficiente de que essas letras que nós temos em mãos, quando a gente pega a nossa Bíblia e a gente abre num momento de angústia, ao mesmo tempo o mesmo texto ele vai dizer coisas diferentes para nós, ele vai nos tocar de maneira diferente conforme a necessidade do nosso coração. Isso não existe porque o texto foi brilhantemente escrito para te enganar. Não há forma de criar algo tão complexo e perfeito se não for pela inspiração do próprio Deus. E é uma palavra que não erra, é uma palavra que não erra porque o autor não erra, o autor é Deus. Né? E através da sua palavra nós temos tudo o que precisamos para ter relacionamento com Ele, nos achegarmos a Ele e conhecermos o caminho, a verdade e a vida que nos leva até Ele, que é o seu Filho Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu quero fechar esse momento nosso orando, especificamente em gratidão a Deus, né, por essa revelação tão linda e tão necessária para a nossa salvação. Vamos falar com Deus? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, porque é emocionante pensarmos que o que nós temos acesso hoje, Pai, através da tua palavra,
é resultado do seu esforço, é resultado da sua vontade e do seu amor para conosco. Né? O Senhor nos amou tanto e quer tanto um relacionamento conosco que o Senhor decidiu dar o passo à frente e se fazer conhecido por nós. Isso é maravilhoso, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pai, pela sua disposição, né, de se colocar diante de nós e limitar um pouco da revelação da sua grandiosidade para que nós pudéssemos entender. Isso é lindo, Senhor, é maravilhoso, e nosso coração se alegra porque nós temos acesso à sua voz, e hoje, através da palavra, e hoje, através da morte do seu Filho, nós temos acesso direto ao Senhor para nos fazer ouvir. Obrigado, Pai, pelo privilégio da oração. Obrigado, Pai, pelo privilégio do acesso à Tua palavra. E nos ajude, Senhor. Abra o nosso coração e, através do Seu Santo Espírito, nos ensine os caminhos que o Senhor quer que nós tracemos de acordo com a Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E é no nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém.